Thaís Freitas, muito bom dia a todos. Eu trago aqui como destaque uma notícia de ontem à noite, já tarde da noite, assim, pelas 22 horas, né, depois das 22 horas, quando um dos mais influentes conselheiros do presidente Donald Trump na Casa Branca, Jason Miller, fez piada sobre Lula nas redes sociais, chamando o presidente brasileiro de o Biden dos trópicos, numa referência ao ex-presidente americano que apresentava sinais de senilidade quando ainda estava no cargo de presidente dos Estados Unidos. Jason Miller, assessor de Trump, é uma espécie de especialista em Brasil. Ele conhece o Brasil, monitora de perto a situação brasileira, é um dos mais influentes conselheiros de Trump, inclusive nessas medidas que vêm sendo adotadas contra o Brasil, e comparou o cérebro do presidente Lula a uma banana amassada. A galhofa desse conselheiro sênior do presidente americano foi publicado em um post na rede social X. Ele publicou a pretexto de ridicularizar a constrangedora entrevista de Lula à agência de notícias Reuters, como a gente viu agora há pouco, em que o presidente da República de um país como o Brasil confessa ter medo de ser humilhado. Isso dias depois de Donald Trump ter dito que, olha, se o presidente brasileiro ligar, eu atenderei com prazer. Ele fez uma declaração nesse sentido dias atrás. Mas o presidente Lula tem medo de vir a ser humilhado pelo presidente Donald Trump numa eventual conversa, né? Presidente pela terceira vez, Lula sabe que telefonemas assim entre chefes de Estado e chefes de governo são negociados com antecedência e raramente um dos interlocutores ouve afirmações inesperadas. Muito pelo contrário, o telefonema é sempre um gesto de amizade entre as duas figuras, os dois, líderes que conversam, né? O medo de Lula é tomar uma invertida depois de chamar o presidente americano de nazista, de haver apoiado a candidatura de Kamala Harris, que era a rival de Trump, sem a menor utilidade para o Brasil, né? E também depois de promover afrontas ao embargo mundial contra a Rússia, o embargo foi decretado em razão da invasão à Ucrânia, e também por sua pregação, né, mais recente contra o dólar na condição de moeda do comércio internacional. Sônia Blota explicará essa questão mais detidamente, mas é só para lembrar números impressionantes, né? Desde 2023, quando Lula tomou posse no seu terceiro governo, e passou a bajular o presidente russo Vladimir Putin, Lula aumentou as importações de óleo diesel da Rússia em 6.000%. 6.000%. E olha que há um embargo mundial contra a Rússia. Só em 2024, o Brasil importou o equivalente a quase 30 bilhões de reais em diesel russo. Para que a gente tenha ideia de como isso é um assunto sensível para o presidente Trump e para o governo americano de uma maneira geral, a questão não é só o embargo. Imagine que em 2022, por exemplo, 57% do diesel importado pelo Brasil era oriundo dos Estados Unidos. Agora, daqueles 57%, somente 17% do diesel importado pelo Brasil é oriundo lá da terra do Tio Sam. Agora nós vamos a Paris com Sônia Blota, que nos traz ainda mais informações, muito mais informações sobre isso. Muito bom dia, Sônia. Muito bom dia para você, Cláudio, para a Thaís, para o Pedro, para todos que nos acompanham